O Festival Literário Internacional de Poços de Caldas, Flipoços, foi palco de um acontecimento, no mínimo, extremamente controverso e, se for para usar uma linguagem um pouco mais técnica, racista. O escritor Wesley Barbosa apresentou um dos seus livros, o livro Viela Ensanguentada, e foi interrompido pela escritora Camila Luz, que fez ali um deboche, um sarcasmo em cima do rótulo de neomarginal, que é o rótulo que o autor se colocou ali dentro da sua corrente literária. O vídeo é rapidinho, vamos ver? Os marginais. Como que faz pra ser uma neomarginal? Basta você ser você mesma. Vocês querem ser minha editora gráfica? Vamos conversar. Vamos, por favor. Conversar. Eu quero ser uma neomarginal, gente. Olha que tudo. Camila Luz, neomarginal. Nunca fui presa, mas agora sou. Da sociedade, né? Mas de alguma maneira os autores e autoras, eles já são por natureza pessoas marginalizadas, né? Pela sociedade. Quando você... Os artistas, né? Os artistas em geral, né? Quando você... E existe também, né, esse mercado paralelo, né? Que não é o stream, que, né, das grandes editoras, mas a gente cria o nosso próprio espaço. Concluindo, meu nome é Wesley Barbosa, eu sou de Itapecerica da Serra. Eu lancei um romance agora chamado Viela Ensanguentada, que eu presenteei a Camila. E nesse romance eu abordo um pouco disso que ela estava falando também, que é a história de um jovem chamado Mariano. Ele mora numa viela, e nessa viela tem dois criminosos que tentam aliciar ele, e ele foge dos dois para frequentar a biblioteca, porque eu acredito que o livro é um colete à prova de balas. Com toda certeza. Uma palma para essa frase. Você escreveu isso no livro? Você pode criar um livro com esse título? Posso. Desculpa. O que é interessante observar aqui? Eu acho que há dois conceitos que nos ajudam a entender o que aconteceu. O primeiro deles é nanorracismo, de Atílio Mbembe, e o segundo deles é o racismo recreativo do Adilson Moreira. Antes disso, meu nome é Vinícius Siqueira, sou mestre e doutorando em Educação e Saúde pela Unifesp, tenho aqui o Colunas Tortas. Seja membro do canal para ver os vídeos exclusivos do canal, compartilhe esse vídeo nos seus grupos de Zap para a gente poder aumentar essa discussão, tudo bem? Nanorracismo e racismo recreativo são duas noções que podem conversar muito bem, né? O nanorracismo, pro Atílio Mbembe, é o tipo de racismo que acontece de maneira intersubjetiva e que visa minar a autoestima da pessoa negra. Esse nanorracismo acontece como parte de uma estratégia racista, ou seja, o nanorracismo é o tipo de ação que a gente vê numa análise microsociológica, por exemplo, micropolítica, e que, no fim, ele faz com que a pessoa negra não seja diretamente excluída, mas que ela se sinta excluída de tal maneira que ela própria sai da situação. Ou seja, tudo parece que ela não foi excluída, tudo se passa como se ela própria tivesse se retirado da situação. Tudo se passa como se a exclusão fosse uma escolha da própria pessoa negra. O resultado disso é um tipo de exclusão em que a pessoa que exclui não está eticamente comprometida com a situação. E é, evidentemente, uma maneira covarde de construir um espaço de exclusão que não é baseado na agressão direta, que não é baseado na violência direta. Aqui vale a pena fazer uma parte, né? Tanto o nanorracismo como o racismo recreativo são elementos que vão fazer parte em muitos momentos de coisas que a gente chama de violência sutis. Uma violência sutil é aquela que acontece muitas vezes no âmbito intersubjetivo, que não é objetiva, que não é uma violência física, que não é uma exclusão objetiva, fácil de se verificar, mas que acontece no deboche, no sarcasmo, acontece nas maneiras como as pessoas se guiam em determinadas situações, na maneira como se fala do outro, na maneira como se coloca o outro numa situação ou outra, acontece naquele momento em que uma pessoa gera uma situação de constrangimento para outra pessoa, e acontece também com base em uma coisa que eu acho que é extremamente relevante de se colocar aqui, que é o fato de que o Brasil é o país da malandragem, o Brasil é o país da malícia, e no Brasil, imagino também que em outros países, mas enfim, falando de Brasil, meter o louco é a coisa mais normal do mundo.
Sempre que eu trago aqui esse ponto sobre malandragem, jeitinho brasileiro, eu tô tomando como base Roberto da Mata e Lívia Barbosa, principalmente nos estudos sobre o jeitinho brasileiro. E nesses estudos fica claro que jeitinho é uma maneira de explicar o modus operandi de uma certa sociabilidade. Não é nem negativo nem positivo por essência, mas tem manifestações práticas através do modus operandi do jeitinho que podem ser, às vezes, entendidas como negativas ou como positivas, porque no fim essa malícia, essa malandragem envolve alcançar determinados fins, conseguir chegar a determinados lugares, alcançar um objetivo sem necessariamente passar pela norma, sem necessariamente caminhar em conjunto de mãos dadas com a norma, sem essa rigidez. E a meteção de louco, ela costuma ser, ela aparece como uma das maneiras de conseguir utilizar do jeitinho, chegar em determinados lugares, no caso da moça, fazer essa crítica sarcástica ao rótulo de neomarginal, ao rótulo do marginal, fazer esse deboche sorrateiro, sem necessariamente se colocar como alguém que está de cara lavada fazendo a crítica, mas se colocando por outro lado, como alguém que, eu tô aqui bobinha, fazendo uma brincadeirinha, dando uma risadinha aqui com os meus colegas, é uma brincadeira, eu não sou tão responsável assim naquilo que eu tô falando, porque no fundo é uma brincadeira, porque no fundo é só uma maliciazinha aqui, e todo mundo é malicioso, então a gente tá junto nessa. E aqui eu trago o Adilson Moreira, que vai dizer que os usos cômicos do racismo, os usos humorísticos do racismo, visam fazer com que a pessoa negra seja alguém que não passa confiança, que não merece a seriedade, que não merece ser olhada como aquela que pode exercer funções que são sérias dentro da sociedade. É uma das maneiras de reprodução do racismo quando você já não tem mais um sistema legal que permite que esse racismo seja tão explícito ou que permite que esse racismo alcance níveis de violência legitimadas. Ou seja, na medida em que eu não posso simplesmente olhar para você e falar vai embora daqui porque você é negro, vai embora daqui negro pobre, o que eu faço é me munir de inúmeras piadinhas para fazer com que o clima fique tenso bastante para que, no caso do nanorracismo, você se sinta mal e fique retraído, e no caso do racismo recreativo, todo o público perceba que você é uma pessoa que não vale a pena ser levada a séria. Todos percebam que o clima que se instaura é um clima de comicidade, é um clima humorístico, é um clima em que levar a sério não é tão interessante assim. E esse é o clima que não necessariamente se instalou no evento, na festa literária, mas que esse tipo de ação promove. Esse tipo de ação promove um momento em que um artista, um escritor, falar da sua arte, falar do seu escrito, falar da sua literatura, enquanto uma literatura neomarginal, é colocado como se fosse uma brincadeira boba, uma brincadeira de criança. Uma brincadeira do rótulo. Esse rótulo bobo, esse rótulo neomarginal, eu preciso ser presidiária. É interessante pensar que o uso cômico do racismo, ele ao mesmo tempo normaliza a figura da pessoa negra no convívio, mas a normaliza num espaço que é de exclusão. Ou seja, você está integrado, mas integrado enquanto aquele que é excluído. E aqui existem similaridades com a figura do Homo Sacer, do Giorgio Agamben. Homo Sacer seria aquele sujeito que, por conta de uma pena específica que ele recebe dentro do regime político-jurídico de uma sociedade, ele é colocado como aquele que a sua morte não é assassinato, ninguém é culpado por isso, e ao mesmo tempo é colocado como aquele que pode conviver, mas sempre nesse espaço em que deixa de ser um sujeito de direito legítimo. Ou seja, a sua convivência é a mais vulnerável possível. A qualquer momento ele pode ser assassinado sem que a pessoa que o assassinou seja culpada por isso, seja responsável legalmente por isso. E por que eu estou trazendo essa figura do Homo Sacer? Homo Sacer representa justamente a figura da exclusão no interior da sociedade. É aquela figura de exclusão que não está fora, não está para fora dos muros da cidade.
É uma figura de um excluído que é integrado. E justamente na sua integração existe a exclusão. Ele é excluído por ser integrado. É a figura daquele que é excluído, mas que é em torno dele construído uma posição em que a exclusão é a única forma possível de se integrar socialmente. É claro que eu estou fazendo aqui uma aproximação conceitual, talvez não se encaixe perfeitamente com o fenômeno, o conceito de homo sacer, mas eu acho que se encaixa muito bem essa coisa de que, através do humor, você cria um espaço de exclusão no interior da sociedade que parece ser uma inclusão e que é uma inclusão, só que é uma inclusão pela exclusão. Em outras palavras, falando no português bem claro aqui, eu te aceito desde que eu te aceitar me dê o privilégio de te considerar inferior e de aplicar certas violências sutis sobre você sem que eu tenha qualquer consequência sobre isso. Agradeço demais você ter visto o vídeo até o fim. Esses são meus 2 centavos para tentar participar um pouco dessa conversa e complementar ela naquilo que eu posso. Compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like e seja membro para apoiar o Colunas Tortas e para ter acesso a vídeos exclusivos, tudo bem?